Agora foi, né, Dani? Deu certo. Tá. Então, já de antemão agradeço a presença e participação de todos vocês, os responsáveis, os estudantes que estão por aí, os servidores, né, professores e o setor pedagógico também. Então, para a gente começar, vou colocar aqui já a apresentação, tá? Aí a gente vai fazendo as intervenções no decorrer da reunião. Fiquem à vontade para interromper quando vocês acharem necessário ou comentar no chat, tá? Então, já começo passando a palavra para o professor Maurício. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Me ouvimos. Maravilha. Peraí, acho que a minha câmera não ligou. Ver se ela vai ligar agora. Aí. Bom. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Maurício, coordenador de curso. Para quem não me conhece, né, a maioria já me conhece. Gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos, né, que estão aqui, mais uma vez, em formato remoto, para a gente conversar um pouco do andamento desse primeiro semestre de aulas e do futuro, né, desse nosso segundo semestre de aulas. Então, nesse período de troca que foi delimitado, vamos dizer assim, pelas nossas férias de meio de ano, a gente teve algumas trocas de professores, tá? Então, explicando aqui para vocês, né, o Instituto Federal tem uma política muito bacana de qualificação. Então, a professora Naira e o professor Adalto, eles saíram, né, para terminar o doutorado deles, né? Em contrapartida, chegaram dois novos docentes, né, novos velhos docentes do campus, que terminaram os seus doutorados, né? Então, vamos dizer assim, ganhamos aí dois doutores, né, que é o professor Ademar e a professora Priscila, né? O professor Ademar e a professora Priscila são engenheiros civis, tá? E também a gente teve que fazer a troca, né, dos contratos do professor substituto Rui, tá? Então, basicamente, a gente teve aí 3 professores saindo, tá? E quatro entrando, né? 2 retornando e 2 novos professores, tá bom? Então, professora Naira, Adalto e Rui, eles saíram, né, das disciplinas, e entrou a professora Ademar, a professora Priscila, a professora Ana, de matemática, e o professor Paulo também, que é da área técnica, né? O Ademar e a Priscila, eles são engenheiros civis, e o professor Paulo, ele é arquiteto, tá? Veio para substituir a professora Naira. E aí a gente precisou, obviamente, né, com essas mudanças que precisamos fazer aí, a gente precisou modificar alguns professores, né, de algumas disciplinas, tá? Mas pensando pelo lado positivo, né, essas mudanças elas são para qualificar ainda mais o nosso corpo docente, tá? Então, então a gente realizou a troca, né, de alguns professores em algumas disciplinas. Isso pode confundir, né, agora no começo do semestre. Pri, você chegou a fazer um slidezinho das disciplinas? Não, né? Não, mas... Eu posso apresentar aqui? Eu apresento Pode. aquele informe deles, que aí fica mais fácil. Bom, então, os alunos, né, a gente já tornou público isso para os alunos. Então, no começo do semestre, eles receberam o informe, tá? Mas a gente gosta de ratificar essa informação, né? Porque
é possível que tenha deixado passar aí, tá bom? Então, só para informação de vocês, tá? Os alunos, eles já sabem dessa troca. Essa troca ela foi informada por esse informativo, né? Eles receberam todos o informativo do começo de semestre, tá? Caso algum aluno tenha perdido, pode falar comigo que a gente reenvia, tá bom? Mas basicamente, então, na disciplina de CDD, né, que é a disciplina de conforto para o segundo ano de desenho, professora Naira saiu, o professor Paulo entrou, tá bom? Disciplina, na verdade, é PMD, né? PMD, que é maquetaria, professora Naira saiu, o professor Paulo entrou. Matemática, onde o Adalto estava dando aula, entrou a professora Ana, né? Então, nos primeiros anos, tanto de edificações quanto de desenho, o professor de matemática era o Adalto, agora a professora Ana, tá bom? E também no terceiro de EDI, ok? Terceiro EDI, primeiro desenho e primeiro EDI, ok? A disciplina de desenho também, né? Aquela primeira disciplina de desenho do primeiro ano, também houve alteração, saiu o professor Rui, entrou o professor Ademar, então as turmas aí do primeiro EDI e primeiro DCC, né, e primeiro desenho, também ocorreu a troca de professores na disciplina de desenho, tá bom? Nas disciplinas de instalações elétricas, né, tanto para desenho quanto de edificações, saiu o professor Rui, entrou a professora Priscila Borges, não é a Priscila Rossi que estava falando com vocês, tá bom? Então, a disciplina de instalações elétricas é segundo EDI, tá bom? E terceiro desenho. EMD, que é estudo dos materiais, para primeiro de desenho, saiu o professor João, entrou o professor Ademar. Educação ambiental, primeiro de EDI, saiu o professor Eduardo, entrou o professor Ademar. E higiene e segurança do trabalho, que é segundo de desenho, saiu o professor Breno e entrou a professora Priscila, tá bom? Então, a gente mudou um pouquinho, né, as disciplinas, mas os alunos já estão cientes disso, tá? E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês queiram, a gente está à disposição, tá bom? Bom, deixa eu só te cortar, Maurício, eu acho que é importante ressaltar que houve uma conversa, tá, entre os professores que estavam saindo e esses que estavam chegando, né, essa conversa entre eles para identificar como vinha sendo tratada a disciplina, tudo isso aconteceu, tá, não foi de sopetão, assim. Não, com certeza. E assim, quero até deixar público aqui o meu agradecimento aos 7 envolvidos, né? Até um pouquinho mais, né? Porque essa transição ela foi muito suave, porque a gente se preocupou bastante dessa transição ser gradual, ser o mais tranquila possível para afetar menos os nossos estudantes, né? E ocorreu tudo bem, já está tudo muito bem ajustado, já na nossa primeira semana de aula já está tudo correndo muito bem, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante. E aí, com essas trocas, né, e também com a conversa, no final do semestre passado, a gente fez uma conversa com todas as turmas, né, para perguntar dos andamentos da aula síncrona. Eu acredito que a gente chegou até a conversar com vocês, né, dos resultados e tudo mais, e os nossos próprios estudantes, eles vieram com algumas sugestões. Então, essa troca de professores com as sugestões dos nossos alunos, a gente também modificou um pouquinho alguns horários, seja o horário de atendimento, seja o horário de aulas síncronas, né? Então, como por exemplo, as turmas do primeiro ano, né, acharam que seria legal ter aula síncrona de português, então nós inserimos, né, na grade a aula síncrona de português, então tudo isso modificou um pouco os horários, tá bom? Então uma outra coisa que a gente pede,
para vocês é que vocês se atentem com os novos horários, tá bom? Então, nós também enviamos um arquivo para os alunos, tá bom? Para colocar esses novos horários. É este arquivo aqui, tá? É este arquivo aqui. E aí tem as turmas. O arquivo ele é muito simples e assim, ele é feito mesmo para o aluno realizar a impressão, né, desses horários, colocar lá na parede do ambiente de estudo deles, para eles conseguirem se localizar, né? Porque essa aula síncrona, às vezes está acontecendo uma coisa num período, já na próxima hora está acontecendo outra, né? Então, o aluno vai escolher a turma dele nesse arquivo, e mais uma vez, quem não tiver esse arquivo, fala com a gente, tá? Fala com a gente. Clicando, ele vai ser direcionado para esses novos horários, tá bom? Que eu coloquei aqui, mas eu acredito que vocês não vão conseguir ver. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, ele clicando na turma, ele já vai ter, por exemplo, clicou em primeiro EDI, já vai aparecer aqui o horário, né, do bloco A, do bloco B e do bloco C, tá bom? Já está em formato A4, é só colocar para imprimir e colocar lá no ambiente de estudos deles, né? Que isso vai ajudar bastante na organização deles, né? Então, 2 pontos de especial atenção aí nesse começo de semestre são os professores, né? E também esses novos horários para utilizarem esses 2 arquivos que a gente enviou para eles no começo do semestre, tá bom? É muito importante que eles tenham isso em mãos, tá? Eu acho que é isso. Acho que teve uma pergunta. Acho que a Priscila já respondeu. Né? A Priscila já respondeu. A Priscila e o Ademar estavam afastados, né, para terminar o doutorado. Paulo também, né, do Campus São Paulo. E a Ana está entrando agora. Perfeito. Eu acho que é isso. Pris, se quiser complementar, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Ô, Maurício. Sim. Você pode mandar no grupo dos pais esse... Mando sim. Legal, mando sim. Fica tranquilo que ao final da reunião eu já envio. Ok, obrigado. E aí a gente, na pesquisa que a gente fez com os alunos mesmos, né? A gente inseriu algumas aulas síncronas, mas sem aumentar muito essa carga horária, tá? Então, as aulas continuam na terça, quarta e no máximo, né? Terça, quarta e quinta, à tarde, das 2 às 3, das 3 às 4. As aulas que a gente inseriu foram bem em sequência de outras, né? Que já estavam acontecendo para aproveitar o estudante já está ali assistindo, e os horários de atendimento também, as mudanças foram bem pequenas em relação aos horários, tá? A gente não teve grandes alterações, não foi assim, né, uma grande diferença muito afetada, não. Apesar das mudanças. Coisa, mas assim, às vezes algum aluno está utilizando o horário antigo, né? Antigo, tá? Então é bom demarcar mais uma vez essa informação. Aí vou voltar para a apresentação aqui. Dani, você quer comentar da recuperação já? Sim, posso falar. Então, agora, no retorno das aulas, após as férias, nós já entramos no terceiro bimestre, né? Então, até ali, meados das férias, os estudantes que ficaram de recuperação, eles fizeram a recuperação do primeiro bimestre. E agora, a partir da semana que vem, nós vamos começar a comunicar e mandar as convocações da recuperação do segundo bimestre, tá? Então, nós estamos no terceiro e vamos fazer a recuperação da segunda etapa. Então, a recuperação da segunda etapa, ela vai acontecer do dia 13/9 até o dia 16/10. No mesmo esquema que foi feito
a do primeiro bimestre, tá? Então, vai ali a convocação, com os horários de aula síncrona, caso haja, e os horários e as assíncronas, como ele está de costume fazer lá no Moodle, tá? As recuperações, ela recupera tanto as notas quanto a frequência, tá? E isso é muito importante, porque o estudante, por algum motivo, deixou de fazer as atividades regulares, ficou com falta. Caso ele faça a recuperação da etapa, ele recupera também as frequências, tudo bem? E aí, as notas e frequências, né, referentes à recuperação da primeira etapa, a gente está regularizando ainda essa semana no SWAP, tá? Então, elas estão sendo alteradas lá. Então, como a Dani disse, a gente está no terceiro bimestre, que eu chamo aqui de terceira etapa, né? Então, ela começou dia 18 de agosto e ela termina dia 16 de outubro. Vão ser 3 semanas para cada bloco, né? Então, por exemplo, essa semana, o segundo ano está no bloco A. Então, vão ser 3 semanas do bloco A, tá? São 3 semanas de cada bloco que vão acontecer tanto no terceiro bimestre quanto no quarto. O nosso quarto bimestre vai do dia 18 de outubro até o dia 21 de dezembro. E aí, depois disso, reavaliação. A gente não tem recuperação no quarto bimestre, tá? Então, como vocês perceberam, só para deixar claro aí, a recuperação do primeiro bimestre já foi durante o segundo. A recuperação do segundo vai ser durante o terceiro. A recuperação do terceiro é durante o quarto. O quarto não tem tempo de recuperação, tá? Então, se lá no final do quarto bimestre o estudante não tiver alcançado média para aprovação, aí ele faz a reavaliação, que é aquela prova final referente aos conteúdos do ano todo, tá? Desde que ele tenha 75% de frequência. Então, só pode fazer a reavaliação o aluno que tiver 75% de frequência no ano. Então, é um cuidado muito sério, aí se por algum motivo o estudante não pôde fazer as atividades nos bimestres anteriores, tá? Então, essa recuperação de presença e de nota é essencial para que ele tenha esse direito de fazer a reavaliação final, certo? Pode falar, Dani. Isso. Então, isso que a Priscila falou, dos 75% lá no final, é muito importante, porque o 75% é uma porcentagem definida por lei, que o estudante pode ser aprovado no curso, tá? Se nós observarmos, se o ano acabasse hoje, vários estudantes seriam reprovados hoje, porque eles ainda não estão com 75, considerando só o primeiro semestre, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem orientado os estudantes, e nós gostaríamos de orientar os responsáveis também, porque para não deixar para recuperar tudo lá no final, porque aí no final não tem a recuperação do quarto bimestre, então o estudante não consegue atingir o mínimo necessário. Além disso, deixa eu só autorizar aqui. Além disso, a escola, ela é obrigada, né, como a Priscila colocou aqui no slide, essa é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a lei que a gente segue, ela fala que nós temos que notificar o Conselho Tutelar. E aí, essa quantidade de faltas é 30% do permitido. Então, quanto é permitido para um estudante faltar, né? Eu decidi faltar, eu preciso fazer alguma coisa, eu posso faltar alguma porcentagem, é 25% que o estudante pode faltar. Só que a lei fala que a gente tem que notificar o Conselho Tutelar com 30% do permitido. O permitido é 25%, então 30% de 25%, que daria 7,5% de falta. Então,
é pouco que né, para a gente encaminhar para um conselho tutelar. Então, o que nós fizemos? Passada a primeira etapa, começada a segunda etapa, os estudantes realizaram a recuperação da primeira etapa, nós decidimos enviar para o Conselho Tutelar só agora, com o término da recuperação da primeira etapa, já que a recuperação recupera também a frequência. Então, os estudantes que realizaram todas as recuperações da primeira etapa, eles recuperaram todas as presenças da primeira etapa. Por isso, nós decidimos esperar. Agora, nós vamos encaminhar esses casos para o Conselho Tutelar. E aí, Dani, como que faz para eu saber se meu filho, minha filha, tá com muita falta? Lá no boletim, só olhar lá no boletim, embaixo tem a frequência. Então, ali, se ele só pode faltar 7,5%, ele tem que ter de presença 92,5%. Isso, né? Os da exatas. Então, ele está só com 70%. Então, são casos para o conselho. O que nós temos feito? Nós não estamos enviando certinho aqui os 7,5%, porque a gente entende que ainda os estudantes estão terminando uma recuperação, eles estão, né, naquele limite ali, os estudantes que ainda estão fazendo, a gente está conversando em particular. Mas tem alguns casos que já estão com 20%, 30%, e aí esses serão encaminhados para o Conselho Tutelar. Por que eu quis frisar novamente aqui na reunião? Porque vocês podem receber a visita do conselheiro em casa, e aí vocês podem falar, mas eu ando falando com a escola, todo dia eu falo com eles. Fala, só que mesmo falando, o estudante não faz. Então, para o Conselho Tutelar fazer essa mediação, nem sempre, né, quando a gente manda para o Conselho Tutelar, aliás, nem sempre não, sempre, né, quando a gente manda para o Conselho Tutelar, não em caráter punitivo. Uma, porque a gente precisa obedecer à lei, mas é porque nós temos o Conselho Tutelar como um canal. Como nós estamos no ensino remoto e como nós não temos assistente social, o Conselho Tutelar consegue ver de perto. Então, o que a gente conversa? A gente conversa pelo WhatsApp. Então, e o que a família informa, o que o estudante informa. Então, o conselho, ele pode... Às vezes, o estudante precisa de um atendimento no CAPES, né? Ele precisa de uma forcinha ali no encaminhamento, ou para um psicólogo, ou para outro tipo de terapia, e aí o Conselho Tutelar pode fazer essa mediação, tá? Então, não considerem isso como punição, é mais um órgão de apoio para trabalhar junto com a escola. E aí eu deixo aqui mais para vocês sempre entrarem em contato com a gente tem entrado semanalmente em contato com os estudantes e com os pais, com as mães, os responsáveis, para saber o que a escola pode auxiliar, né? Se precisa de um cronograma, se precisa de ajuda com a organização, se está com algum problema de acesso à internet. Então, a gente tem conversado bastante para tentar auxiliar. E aí, a gente chama o conselho para nos ajudar também nessa tarefa, tá? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, vocês podem conversar com a gente no WhatsApp. Vocês têm o nosso WhatsApp, o meu, da Marli e da Jaque. Só chamar a gente e a gente tira as dúvidas e vai conversando, tá? Obrigada. As notas da recuperação, elas já estão saindo. Essa semana está finalizando. Muitas já estão lá, tá? Então, ela está ali... Se você olhar no boletim em si, ela está com a média, né? Então, se você for lá no detalhar, você consegue ver a nota da recuperação. Mas ali no boletim mesmo, ele já fez a média, considerando
a recuperação que o estudante fez. A recuperação, ela não é só até 6, né? Então, se o aluno tirou 10 nas atividades da recuperação, aí a média final dele do bimestre fica 10 também, tá? Então, essas alterações a gente está finalizando essa semana. Mais alguma pergunta, pessoal, em relação aos assuntos até agora? Bom, só antes de passar para o último ponto de pauta, eu queria reforçar um pedido com os pais e responsáveis para incentivar os alunos a participarem dos horários de atendimento e das aulas síncronas, né? Tem algumas turmas que a gente tem percebido uma quantidade de faltas, assim, sem justificativa, né, relativamente grande, e são os momentos que a gente tem, né, nessas condições de contato com eles, de incentivá-los a continuar os estudos, né, então, queria pedir esse apoio de vocês para incentivar os meninos e meninas aí a continuarem os estudos, né. Vou passar para o último ponto de pauta, que é em relação à retomada das atividades presenciais, né, no IFSP como um todo. E aí, Wilson, desculpem pelo barulho, Wilson está presente também para, acho, né, para me ajudar com as explicações. Isso, boa noite a todos e todas. Mais uma vez agradeço a presença, tá? E espero que todos estejam bem à medida do possível. A Priscila vai fazer a apresentação e, à medida do possível, nós vamos trazer algumas respostas, tá bom? Então, para a gente começar esse diálogo sobre a retomada das atividades presenciais, eu já adianto que não temos uma data definida, tá? E aí, ao longo da fala, espero que vocês entendam o motivo. Então, eu coloquei aqui essa cronologia para entender o que está acontecendo, né, no Instituto Federal. Então, acho que só reforçar, né, com todos, que nós fazemos parte de uma instituição maior, né, com 37 campos, né, em várias cidades do estado de São Paulo, e então as ações, elas são coordenadas na rede, tá, na reitoria. Então, o que tem acontecido em relação a essa retomada das atividades presenciais? Finalzinho de julho, a Pró-Reitoria de Ensino, que é o setor que orienta na instituição as questões relativas ao ensino, publicou uma minuta, então uma proposta de documento de orientações para a retomada das atividades acadêmicas presenciais no IFSP. Final de julho, começo de agosto, até meio de agosto, foi um período que muitos campos tiveram férias, né, nós inclusive. E aí, então, a Pró-Reitoria de Ensino deixou até o final da semana passada, até o dia 27 de agosto, para que os campos pudessem enviar sugestões sobre esse documento, né, sobre essa proposta de documento. Então, os servidores se reuniram, apresentaram sugestões, né, dúvidas a respeito desse documento, e aí foi enviado lá para a Reitoria de Ensino essas contribuições, na sexta-feira. Então, até o presente momento, até agora, não tem nenhum documento finalizado no IFSP que indique, né, que dê essas orientações exatas de como deve ser essa retomada das atividades presenciais, quais orientações a gente tem para essa retomada, tá? E aí, eu compartilho aqui com vocês um print
do começo desse documento, né? Que são alguns pontos de dúvidas, justamente que nós, inclusive, do campus Ilha Solteira, apontamos e que outros campos eu também acredito que tenham apontado, e que precisam ficar claros para que a gente possa planejar alguma coisa, né? Planejar com data, com forma, com estrutura. Então, o primeiro artigo desse documento traz aí, ó, as atividades acadêmicas presenciais poderão ser retomadas conforme decisão dos campos, desde que considerado o atendimento das medidas abaixo elencadas. Então, são 4 medidas, e esse artigo já define que um campus pode retomar e outro pode não retomar, a depender da situação da região, tá? Então, pode ser que o campus de São Carlos retome as atividades, porque em São Carlos o número de contágio foi muito reduzido, mas o campus São Paulo não, por exemplo, tá? Então, essa autonomia aí do campus para decidir. E aí, as 4 medidas que são elencadas. A primeira, imunização completa da comunidade do campus. A gente já tem uma pergunta, né? A comunidade do campus inclui os servidores, estudantes, os familiares dos estudantes, os residentes em Ilha Solteira, em Itapuga e em Pereira Barreto. Então, toda a comunidade do campus é muita gente, né? Então, a gente solicitou, né, uma clareza a respeito dessa orientação. Então, qual é essa comunidade do campus para ser imunizada completamente, né? Completamente se entende com 2 doses das vacinas, mais os 15 dias, né, depois da segunda dose, ou a vacina de dose única. Um outro ponto é a redução dos índices gerais da Covid-19 na região e município em que o campus está localizado, garantias sanitárias dadas pelos órgãos competentes e atendimento ao protocolo de biossegurança. O protocolo de biossegurança, existe um protocolo padrão do IFSP que está sendo reformulado e ainda não foi publicada essa reformulação, porque o anterior, por exemplo, não trazia nenhuma questão relacionada à alimentação escolar, né, orientações em relação à alimentação. O próximo, o que está para sair, vai incluir esse e outros aspectos. E no campus, a gente está elaborando o nosso protocolo de biossegurança de acordo com os nossos espaços, a nossa estrutura física, né? Wilson, quer complementar algo sobre os materiais? Isso, como a Priscila disse, parabéns, Priscila, muito bem exposto, né? Nós temos, então, esse protocolo do Instituto Federal de São Paulo e estamos elaborando um mais específico para a nossa unidade, devido aos ambientes mais específicos, né? Dimensões e assim por diante. E também estamos fazendo o processo de compra de insumos, máscaras, álcool nós já temos, né? Alguns itens aí que vão ser necessários para a gente poder fazer as adequações. Por exemplo, dispenser de álcool também. Tudo isso está sendo discutido, vai ser discutido, né? Com uma comissão que foi composta para que sejam tomadas as decisões, vamos dizer assim, mais corretas, né? Num caminho mais certo. Mas nós estamos procurando adequar, né, e dar condições para quando nós tivermos esse retorno, todos tenham um retorno com segurança, né? Então, são alguns pontos aqui, né, que a gente ainda precisa de um documento mais descritivo, né, para a gente conseguir planejar. E aí, o documento também traz essa proposta, né, de que a retomada, ela não seja imediata, né, então, a gente não vai acordar amanhã e voltar como era antes, né, não tem condições sanitárias para isso acontecer ainda.
Então, esse documento propõe 4 etapas para a retomada. Então, resumir aqui bem por cima o que o documento traz. Eu acho que o documento está no nosso site, mas posso compartilhar também. Vou conferir se ele está, se ele não tiver, eu compartilho. Então, em resumo, né, as etapas. Então, a primeira etapa é como a gente está hoje, 100% remoto. Uma segunda etapa propõe que as atividades sejam parcialmente presenciais, mas define quais tipos de atividades seriam possíveis. Então, seriam aquelas atividades desenvolvidas em laboratórios, aulas práticas que não puderem ser substituídas por simuladores ou substituídas conforme possibilidade, né, do trabalho do professor com o aluno, monitorias, projetos de ensino, pesquisa e extensão, orientações e atendimento ao aluno. E aí, essa etapa, né, desse retorno parcialmente presencial, prevê o atendimento, né, por exemplo, de tudo que não for aula prática, né, das monitorias, dos projetos, das orientações, dos atendimentos, de no máximo 5 estudantes, fazendo turnos de 2 horas por dia. Então, esses estudantes que quiserem, tá? Então, nenhuma dessas, da etapa 2 e 3, elas são facultativas, né, para o estudante frequentar. Então, se ele optar por frequentar, desde que seja autorizado ele frequentar, né, aquela questão da imunização, que seriam 2 turnos por dia, no máximo, né, e o estudante só frequentaria um turno. Então, por exemplo, os atendimentos poderiam ser de manhã, das 8 às 10, e à tarde, das 2 às 4. No máximo, esse estudante ir para a escola 3 vezes por semana e sempre mantendo o mesmo grupo de estudantes, né? Realizar um rodízio fixo. Então, ainda bastante limitado esse retorno. A terceira etapa, que seria a possibilidade de um regime de alternância que o documento traz, que é o que tem se entendido como ensino híbrido, né? Então, parte presencial, parte remoto. Mas está definido que esses conteúdos são, né, todos aqueles que o corpo de docentes do curso julgar estratégico para o aprendizado dos estudantes, para retomar o aprendizado, não necessariamente aqueles que sejam só práticos, né? Só que limitando que só pode ser desenvolvido presencialmente 30% da carga horária do componente. Então, só 30% podendo ser desenvolvido assim, e o restante, obrigatoriamente, de forma assíncrona. Então, o Moodle ou outra plataforma continua, né, sendo utilizada nessa etapa, e aí o estudante frequentaria a escola, no máximo 3 horas por dia, né, e a gente teria que ter um mínimo aí de intervalo de 2 horas entre um turno e outro para promover a desinfecção dos ambientes. E aí uma quarta etapa, que é o retorno 100% presencial. A partir desse momento, não seriam mais oferecidas atividades remotas, né? Então, o retorno 100% presencial. Para isso, dependeria da imunização completa da comunidade do campus, o índice de vacinação da população atingindo o percentual máximo, segundo as autoridades, e a proliferação do vírus estabilizada com variantes controladas, né? Então, essas são as 4 propostas do documento, que o documento traz. Como eu falei antes, esse documento ele não está fechado, né? Ele está sujeito a alterações por conta de colaborações dos campos, entendimentos diferentes, e aí então a gente teria, né, o documento traz que para passar, por exemplo, da etapa 2 para a etapa 3, seria necessário um intervalo de 30 dias. Então, eu sei que alguns campos questionaram esse prazo, então isso também pode
pode ter alteração, tá? Então, essa ideia aqui, né, estou expondo isso aqui para vocês, para mostrar que a instituição, ela está planejando, né, ela está tentando cercar da forma mais segura esse retorno, para que a gente não tenha uma explosão de número de casos de estudantes, familiares e servidores contaminados, a ponto da gente ter que voltar tudo para trás, né, numa retomada precoce, numa retomada precipitada, sem a imunização completa de nenhum grupo, né, os servidores ainda não estão completamente imunizados, e aí esse retorno colocar em risco toda a nossa comunidade, tá? Então, a gente espera, não sei dizer para quando, a finalização desse documento, né, com as orientações, para que aí sim a gente consiga sentar e olhar no calendário, ver as nossas condições e propor uma data, né, propor uma data de fato, e em qual dessas etapas a gente conseguiria retornar, né, dadas as condições. Isso, só contribuindo um pouquinho, deixar claro assim, que nós não precisamos, apesar de a gente chamar etapas, a gente não precisa passar por todas as etapas, entendeu? Nós, por exemplo, não precisa passar pela etapa 1, pela etapa 2, 3, até chegar na quarta. A gente já pode simplesmente pular, por exemplo, da etapa 1 para a etapa 3, ou para a etapa 4. É lógico que para isso precisa de um período, né, um certo tempo, para poder fazer essa adequação de mudança no ensino, tá bom? Aí, dessa questão da retomada, é esse o teor básico, né, do documento, e aí abro para perguntas, considerações e etc. Boa noite, Priscila. É a Carminha, tudo bom? Oi, Carminha, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Que tem algumas pessoas que estão recusando, né, a tomar a vacina. E às vezes tem casas que, por exemplo, os filhos tomaram, mas os pais não tomaram. E nesse caso, como que ficaria essa volta, né, desse pessoal que se recusa a tomar a vacina? Acho que, em primeiro lugar, eu pediria para que todos que possam tomem as vacinas. Mas esse documento tem a previsão, Carminha, de um termo de responsabilidade. Só que ele não está claro para a gente, né? Ele não consta como anexo desse documento, para a gente saber se ele é um termo de responsabilidade por quem não quis, né? Quem teve a oportunidade de vacinar e não quis se vacinar, em ser responsável de uma eventual contaminação, ou se tem alguma indicação de que, sei lá, não possa frequentar por não ter imunizado, né? Então, a gente não sabe qual vai ser o caminho desse termo. Ele não está no documento. Viu, Carminha? Boa noite. Boa noite. Provavelmente, quando nós tomarmos essa decisão desse retorno, nós já teremos essa resposta sua, tá? Tá sendo muito bem estudada, elaborada, respeitando o direito, né, de todos. Mas a ideia é essa. Por exemplo, com os servidores, nós já fizemos aí um mapeamento rápido, até que somos poucos, né, para poder saber quem tomou a primeira, a segunda, quem tem comorbidade. Então, nós estamos fazendo todo esse estudo. Então, com certeza, esse retorno só vai ser realizado após nós termos respostas para perguntas desse tipo, tá? E com certeza nós faremos uma reunião com todos para poder apresentar quais foram as medidas, tudo que for necessário de informação, de decisões assim para a comunidade, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Outra coisa, até, Carminha, foi um questionamento que nós fizemos, também vamos esperar junto com esse anexo que a Priscila citou,
porque no documento fala assim, ó, imunização completa da comunidade do campus. Então, nós entendemos que a comunidade é muito grande, mas entre servidores e estudantes, isso é certeza. Servidores e estudantes somos comunidade do campus, né? Então, como aqui fala imunização completa da comunidade do campus, e mais abaixo tem a questão desse anexo que a Priscila citou, nós também pedimos orientação quanto a isso, tá? Porque aí dá uma dupla interpretação e a gente quer uma clareza para explicar melhor, tá? Obrigada, Dani. Por nada. Nancy, pode falar. Os adolescentes começam essa semanização. Então, eu creio que logo os nossos filhos vão estar imunizados também. Não só a parte nossa adulta, mas eles também. Em Ilha, alguns já tomaram na semana passada. Acho que nas outras cidades está começando também. Sim, aqui em Pereira começou essa semana a imunização dos nossos adolescentes. Graças a Deus. Para vocês terem ideia, não estou falando em data, pelo amor de Deus, mas a gente sempre está discutindo com os outros campos e para tentar chegar num consenso, é lógico, analisando cada localidade, mas assim, existe uma perspectiva, tá, de que após a gente ter respostas a algumas perguntas aí que ainda estão no escuro, né, que outubro, né, meados de outubro para frente, talvez, de acordo com a imunização, talvez possa começar a acontecer alguns retornos dentro do IFE. Não digo que Ilha Solteira, mas alguns campos, né, talvez já possam estar retornando. Então, vai ser assim, vai ter uma análise individual, vamos dizer assim, de cada campus para poder, para ter esse retorno seguro, tá? Mas já existe, assim, vamos dizer assim, uma perspectiva que outubro seja um mês, assim, de retorno. Mas é lógico também, né? Por exemplo, os servidores vão ter que retornar um pouco antes do retorno dos alunos, para que a gente possa, junto, fazer toda essa estruturação, toda essa preparação, tá? Mais alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal, pode ficar à vontade aí. Quem quiser perguntar, a gente talvez não tenha respostas, mas pode perguntar. Fica à vontade, Nancy, pode falar. Exemplo, Ilha já tem um índice de contaminação menor, mas aqui em Pereira Barreto, o índice de contaminação do Covid-19 ainda está muito alto. Então, é isso que vocês querem dizer? Exemplo, a cidade, vocês estão bem imunizados, mas os alunos de cidades vizinhas ainda estão, né, com contato ainda, a cidade ainda está muito, o índice de Covid aqui está muito alto em Pereira Barreto. Justamente, a gente tem que fazer uma análise de toda essa abrangência, né? Ilha Solteira, Itapura, Selvíria, né? Pereira, para poder tomar uma decisão, porque, na verdade, é muito fácil, né? Essa interação que vai ter entre todos, a gente acaba se expondo, né? E inclui o transporte, né? Transporte, verdade. Eles aumentam ainda mais o risco, né? Por eles estarem dependerem aí de alguma hora, né? Quase no transporte aí, né? Então a gente precisa para o nosso levantamento, né? Para aqueles primeiros pontos que fala do controle da disseminação, os números, né? Na cidade, região do campus, então a gente
como nós temos estudantes de outras cidades, né, que são residentes em outras cidades, a gente tem sim que considerar todos esses números, né. Obrigada, era isso mesmo que eu queria saber, porque é difícil, né? Acho que esses alunos que vão viajar, acho que serão as últimas turmas a regressar, né? Porque o ônibus tudo fechado, né? Difícil. Muitos trabalhadores que usam o mesmo ônibus, né? Eu até, o moço da empresa de ônibus, eu entrei em contato com ele, né, porque estava no período da carteirinha, né, eles pediram as declarações para emitir as carteirinhas estudantis. E até eu mesma mandei mensagem para esse moço explicando que a gente não tem uma data definida, eu passei o número, né, de estudantes que residem em Pereira, e aí eu expliquei que se a gente retornar, aí eu mando mensagem para ele de novo, falando dos nossos horários, né? Porque talvez não seja o mesmo horário possível para todos os trabalhadores, né? Para as outras escolas. Então, ele me disse que tentaria, né, negociar com a empresa, se fosse o caso, ia mais linhas, né, algo do tipo, para ter um distanciamento dentro do ônibus também, né. Que bom. É bom, a gente fica até mais aliviado também, de pôr nossos filhos assim em exposição. Obrigada. Imagina. Mais alguma questão, pessoal? Alguma pergunta? Acho que foi o Wilson que travou. Eu tô vendo a imagem dele travada. Vocês me ouvem? Sim, Sim. normal. Então tá bom. Que ele ficou congelado aqui, eu não sabia se era comigo. Bom, acho que se não tiverem mais perguntas, reforçar que a gente continua à disposição, né? Toda a equipe do Instituto continua à disposição de vocês. A gente não tem data também ainda para a entrega dos kits de alimentos, né? Que a gente teve a inscrição na semana passada, a gente está em processo de aquisição dos alimentos, da cesta, do kit, né? E das frutas, e a gente espera nos próximos dias ter uma previsão já de datas, né? A gente depende da resposta da empresa, então, por isso a gente ainda não tem uma data fechada, tá? Mas assim que tiver, a gente comunica os dias de entrega. Então, Dani, Maurício, mais alguma coisa? Então, pessoal, é só para reforçar mesmo, né? A gente ficou muito tempo, né, no ensino remoto e agora que a vacinação está começando a andar e a gente tem no horizonte a perspectiva de retorno, e a gente sabe que o ensino remoto a gente fez tudo que podia, né, para mitigar os impactos, para minimizar os impactos, só que esses impactos eles foram inevitáveis, né, e a gente, eu acredito assim, que a gente está num período que estamos todos estagnados, né, cansados do ensino remoto, né? Mas a gente pede e reforça. A gente vê assim que alguns alunos eles estão se afastando da instituição, né? Então acho que esse é um momento muito importante da gente fortalecer a relação família-escola, né? Que precisa ocorrer no ensino remoto e assim
vamos encarar como assim, aquela última arrancada, né, final, e a gente pede para que vocês acompanhem, né, os filhos, de vocês mais de perto, né, para que a gente possa, de fato, estreitar o máximo possível a relação do estudante com a escola, né, que a gente percebe que, e até é natural, né, que essa relação ela foi se afrouxando, né, ao longo desse ensino remoto, né? Então, assim, mais um reforço e mais um pedido também de que para a gente fazer, para a gente conseguir os melhores resultados, né, a gente precisa muito da família junto com a gente aqui, tá bom? Os demais, boa noite a todos e todas. Pessoal, desculpa, caiu a conexão aqui, eu não sei o que eu perdi no finalzinho aí, mas voltei. Dani, mais alguma coisa? Não. Então, tá bom. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos e todas. A gente, como eu falei, permanece à disposição por todos os meios possíveis, WhatsApp, e-mail, telefone, estamos aí disponíveis, tá bom? Boa noite, pessoal, obrigada. Obrigado, pessoal, boa noite.